Esse vídeo é sobre áreas e perímetros de figuras planas, resolução de exercícios, tá? Sobre esse assunto. Exercício 1. Calcule a área de cada uma das regiões coloridas das figuras seguintes, nas quais as dimensões são dadas em centímetros. Bom, embora aí esteja meio apagado, a região colorida é essa região aqui, ó, tá? É esse contorno aqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer a área do quadrado grande, que é esse quadrado que eu entendo que é um quadrado azul, esse quadrado 12 por 12. Então, a área do quadrado de baixo, do quadrado grande, que é 12 por 12, menos a área desse quadrado pequeno aqui, colocado aqui, que é um quadrado 4 raiz de 6 por 4 raiz de 6, que é esse quadrado branco. Menos a área do quadrado menor, 4 raiz de 6 por 4 raiz de 6. Porque eu entendo que é como se essa figura menor se sobrepusesse à figura maior. Então, eu quero saber só o que está sobrando aqui, essa borda, tá? Então, aqui, área do quadrado 12 por 12 é 12 ao quadrado. E a área do quadrado 4 raiz de 6 por 4 raiz de 6 é 4 raiz de 6 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 6 ao quadrado, 6. 144 menos 16 vezes 6, 96. E 144 menos 96, 48. Então, essa é a área. Tá dizendo aqui que é em centímetros. Então, aqui são centímetros quadrados. É isso. Continuação do exercício 1, letra B. Mesma coisa, ele quer saber a área da região colorida. Então, dessa vez, eu tenho um retângulo sobreposto no outro retângulo. Então, eu vou fazer parecido com o que eu fiz no exercício anterior. Vou pegar a área do retângulo maior, que é esse retângulo 6 de altura, 12 de largura. Então, é um retângulo 6 por 12. E vou subtrair a área do retângulo menor, que é esse retângulo aqui. Aqui tem 8. Aqui tem 8. E essa altura dele é 6, que é a altura do retângulo grande, menos esse pedacinho aqui, que é 2. Então, 6 menos 2, aqui eu tenho 4. Então, ele é um 8 por 4. Então, eu faço primeiro a área do retângulo grande, que é 12 vezes 6, que dá 72. E depois eu subtraio a área do retângulo menor, que é 8 vezes 4, que dá 32. Então, subtraindo 72 menos 32, eu tenho 40. Como está em centímetros, a área, então, centímetros quadrados. É isso. Exercício 2. No piso de um salão retangular foram usados 1.200 tacos quadrados. Em outro salão retangular, cujas dimensões são 20% maiores que as do primeiro, quantos desses tacos devem ser usados? Bom, eu sei que o salão aqui, ó, tá dizendo que ele é retangular. Então, vou desenhar aqui o primeiro salão. O primeiro salão, então, ele é desse tipo. Ele tem uma largura X e uma altura Y. Eu não tenho certeza, pode até ser que seja X e X, né? Que ele não tá dizendo. Ele tá dizendo que é retangular. Mas eu não consigo garantir que eles tenham o mesmo tamanho, então eu vou dizer que esse é X e esse é Y, tá? Aqui, por exemplo, eu posso ter 20 quadrados e aqui eu posso ter 13 quadrados, então vai ser retangular, tá? Então, o que eu sei é que a área desse primeiro retângulo, que é X vezes Y, que eu desconheço aí as dimensões, é igual a 1.200 tacos. Isso aí é o que tá no enunciado. Aí ele diz o seguinte: eu tenho um outro salão que é 20% maior. Então, ao invés de ter essa largura X, ele tem 20% a mais. Então, ele tem 1,2x de largura. 20% é 20 dividido por 100, que é 0,2. Então, 1x mais 0,2x dá 1,2x. O mesmo vale para o y. Seja qual for aqui essa medida,
Com 20% a mais, vai dar 1,2y. Então, a área desse segundo retângulo é 1,2x vezes 1,2y. Bom, para fazer então aqui o cálculo da área, eu vou multiplicar 1,2 por 1,2, que vai dar 1,44. E x vezes y, que dá xy. Só que eu sei que x vezes y é igual a 1.200 tacos, então eu vou substituir aqui. 1,44 vezes 1.200, que vai ser igual a 1.728 tacos. Então, para cobrir o piso desse segundo salão, eu preciso de 1.728 tacos. É isso. Exercício 3. Calcule a área de um losango nos seguintes casos. O lado mede 5 e uma de suas diagonais mede 8. Bom, um dado muito importante em relação ao losango é que o nome dele é losango e não losângulo. Então, é losango mesmo. E que todos os lados possuem sempre a mesma medida. Então, quando a gente lê essa palavra aqui, losango, a gente já tem que lembrar que ele tem essa característica, tá? Então, ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. E todos os lados medem 5. Beleza. Uma das diagonais mede 8. As diagonais são essas daqui. Tem uma diagonal aqui, que a gente chama de diagonal pequena, e tem essa outra que a gente chama de diagonal grande. Eu vou dizer que eu não sei a diagonal pequena e que a grande mede 8. Mas eu poderia ter dito ao contrário, mesmo descobrindo depois que o que eu não sabia era pequena, não tem problema nenhum, tá? Então, você diz que uma mede 8, você vai descobrir a outra. Independente do desenho, o número vai ser o número correto. Bom, um dado muito importante é que quando as duas diagonais se encontram, elas formam entre si ângulo de 90 graus, tá? E elas dividem uma a outra exatamente no meio. Então, se aqui a diagonal grande tem 8, significa que aqui tem 4 e aqui tem 4. Aí, você foca só nesse triângulo aqui, ó. Então, vamos pegar só o triângulo que tem um lado 4, um ângulo de 90 e aqui um lado 5. Aí, você percebe que trata-se de um triângulo retângulo pitagórico. Então, não precisa nem fazer conta. Eu já sei que esse ladinho aqui, esse outro cateto, mede 3. Digamos que você bateu o olho e não enxergou isso, você vai fazer o seguinte. Você vai dizer que esse lado é desconhecido, então mede x. E aí, você vai resolver pelo teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolve os quadrados. E depois, você vai isolar o seu x. 25 menos 16 é igual a x ao quadrado. 25 menos 16 dá 9. Pega esse quadrado, passa como raiz. Como se trata de uma figura geométrica, tamanho de um lado, não pode ser negativo jamais. Então, aqui só pode ser 3. Então, eu sei que aqui mede 3 e aqui mede 3. Significa, então, que essa diagonal menor mede 6. A área de um losango é dado pelo produto das diagonais dividido por 2. Então, você vai fazer 8 vezes 6 dividido por 2, 48 dividido por 2, que é igual a 24. Como ele deu a medida dos lados em centímetros, a área, então, é centímetro quadrado. É isso. Letra B do exercício 3. O perímetro é para calcular a área do losango ainda. Então, ainda tem mais 2 exercícios além do B. Calcule a área de um losango nos seguintes casos. O perímetro é 40 e uma de suas diagonais mede 12. Então, o mesmo esquema. Aqui, ao invés de dar o tamanho do lado, ele deu o perímetro, ele deu a soma dos 4 lados. Mas se eu sei que 4 lados iguais medem 40, então, um lado mede 10 centímetros. E uma das diagonais mede 12, tá? Então, eu vou dizer que uma das diagonais mede 12. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um losango de lado 10. Uma das diagonais mede 12. E essa outra aqui é o que eu quero saber.
Bom, se essa diagonal mede 12, significa que aqui mede 6 e aqui mede 6. Então, de novo, nós temos um triângulo pitagórico. Se aqui mede 6 e aqui mede 10, então aqui mede 8. Se eu não consigo bater o olho e enxergar isso, eu digo que aqui mede x e resolvo através do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é 10, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 64 é igual a x ao quadrado. Pega esse quadrado, passa como raiz. X, então, é igual a 8. Agora, sabendo que aqui é 8, notem que dessa vez eu coloquei que a diagonal maior era 12. E acabei de descobrir que a diagonal menor, então, é de 16, que é mais. Mas não faz diferença. Então, na verdade, essa é a diagonal maior e essa é a diagonal menor. Mas não tem diferença porque é produto, né? Então, a ordem não importa. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor. Ou seja, é o produto das diagonais, tá? Então, produto das diagonais. Eu sei que uma diagonal mede 6 e a outra mede 12. Então, venho aqui e coloco 16 vezes 12. 16 vezes 12 é igual a 192. 192 dividido por 2. Então, a área do losango é igual a 96, como aqui foi dado em centímetros, centímetros quadrados. É isso. Bem, número 3, letra C. Calcule a área de um losango nos seguintes casos. Dois lados formam um ângulo de 60 e o perímetro é igual a 32. Se o perímetro é igual a 32, então, basta dividir por 4, eu vou chegar a esse valor aqui do lado. O lado, então, mede 8 centímetros. Vou colocar aqui, ó. 8, 8, 8 e 8. Aí, ele tá dizendo que dois lados formam um ângulo de 60. Então, são esses dois aqui, obrigatoriamente, tá? O losango, ele tem dois ângulos agudos de mesma medida e dois ângulos obtusos de mesma medida. Então, se esse de cima aqui mede 60, esse de baixo também mede 60. A soma dos quatro ângulos, obrigatoriamente, tem que dar 360. Então, 60 mais 60 dá 120. Para 360, 240. Significa que sobra para cá 120 e para cá 120. Tá? Então, é assim. Bem, então, nós temos a seguinte situação. Aqui nós temos um losango de lado 8. E esse ângulo aqui mede 60. Esses dois aqui, obtusos, medem 120. Quando eu traço as diagonais, elas dividem em 4 triângulos retângulos iguais. Então, elas dividem esses ângulos aqui também em tamanhos iguais. Se esse ângulo media 60, ele passa a medir 30, que a metade dele passa a medir 30. Esse ângulo que mede 120, a metade dele aqui mede 60 graus, tá? Então, ele é um triângulo retângulo de ângulos 30 e 60 graus. Aí, aqui eu tenho uma hipotenusa de 8 e eu quero saber o tamanho dos catetos. Bom, então, eu posso enxergar de algumas formas, tá? Uma outra coisa que eu posso notar também é que se aqui é 60, aqui também é 60, e esse ângulo aqui de cima também mede 60, então, trata-se de um triângulo equilátero. Significa que a metade desse losango é um triângulo equilátero. Então, a diagonal menor também mede 8, obrigatoriamente. Tá? Isso me ajuda bastante. Então, deixa eu voltar aqui, vou apagar esse Y, porque eu acabei de descobrir a medida dele, tá? Porque se a diagonal menor mede 8, significa que aqui mede 4. Então, só falta descobrir a metade aqui da diagonal maior. Então, aqui mede 4 e aqui mede 4. Agora, eu preciso descobrir o tamanho dessa diagonal. Bom, vou usar esse triângulo aqui, ó. 8, 4
e a minha incógnita tá aqui. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16. Pega esse 16, passa subtraindo. 16 menos 64, 48. Pega esse quadrado, passa como raiz. Raiz de 48. 48 não tem raiz exata. Então, a gente vai simplificar. Então, vamos pegar aqui 48 e fatorar em fatores primos, né? Em números primos. Vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, eu tenho que raiz de 48 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3, que tá aqui sozinho. E aí, para simplificar uma raiz, todos os números que estão sendo elevados ao quadrado, eles podem sair da raiz. Então, eu vou tirar esse 2 e esse outro 2. Só quem vai ficar na raiz é o 3. Os dois números que saíram estão sendo multiplicados, então, vai ficar 4 raiz de 3. Então, significa que aqui, essa diagonal maior é o dobro desse valor. Então, 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3... 8 raiz de 3. A área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Então, é 8 raiz de 3 vezes 8 dividido por 2. Portanto, vai dar 8 raiz de 3 vezes 8, 64 raiz de 3. Que dividido por 2, 32 raiz de 3. Como está em centímetros, eu coloco aqui centímetro ao quadrado. É isso. Muito bem, cada lado dele mede 15. A diagonal maior é o triplo da medida da diagonal menor. Como eu normalmente passo aqui a diagonal menor, traço aqui a diagonal maior, e eu divido ela ao meio, eu vou dizer que a minha diagonal menor mede 2x. Vou colocar aqui x e aqui x. Tá? Então, a minha diagonal menor mede 2x. Aí, ele tá dizendo que a maior é o triplo. Então, 3 vezes isso. Ou seja, o triplo de 2x, 6x. Se são 6x, e eu divido ela aqui na metade, então, aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 3x. Focando em um único triângulo, já que eu tenho 4 triângulos retângulos idênticos, mas eu vou focar em um só. Vou colocar aqui, ó, 3x é um cateto, x é o outro cateto, e a hipotenusa é igual a 15. Utilizando o teorema de Pitágoras, 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Resolvendo os quadrados, 225, que é 15 ao quadrado, x ao quadrado é x ao quadrado, 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado. Soma esses dois, 10x ao quadrado. Pega esse 10 que tá multiplicando, passa dividindo. Bom, então, eu pego esse quadrado aqui, ó, passo como raiz. Vai ficar raiz de 225 sobre 10 é igual a x. 225 tem raiz que é 15 e o 10 não tem raiz exata. Então, vou continuar aqui do ladinho. Eu vou racionalizar, vou multiplicar pela raiz de 10 em cima e embaixo, para a raiz não ficar embaixo. Então, vai ficar x é igual a 15 raiz de 10. Embaixo, 10 vezes 10, 100. Raiz de 100, 10. E ainda dá para simplificar a fração. Divide por 5 em cima e divide por 5 embaixo. Vai dar 3 raiz de 10 sobre 2. Essa é a medida do x. Então, aqui na diagonal menor, eu tenho o dobro de 3 raiz de 10 sobre 2. Então, eu tenho 2 vezes 3 raiz de 10 sobre 2. Ou seja, eu tenho 3 raiz de 10. Essa é a diagonal menor. E aqui, na diagonal maior, eu tenho 6 vezes o x. O x é 3 raiz de 10 sobre 2. Então, eu tenho 6 vezes 3 raiz de 10 sobre 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9 raiz de 10. Agora que eu sei as duas diagonais, a área do losango é produto das diagonais dividido por 2.
9 raiz de 10 vezes 3 raiz de 10 sobre 2. 9 vezes 3, 27. Área do losango. 27. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é 10. Dividido por 2. 27 vezes 10, 270, dividido por 2, 135. Como aqui ele deu em centímetros, então eu vou usar centímetro quadrado. Exercício 3, letra E. Calcule a área de um losango nos seguintes casos. O perímetro é 120 e a diagonal menor mede 36. Se o perímetro é 120, basta dividir por 4, 120 por 4, então o lado mede 30. E a diagonal menor mede 36 centímetros. Então, vamos lá. Vamos colocar um retângulo aqui. Aí, agora, eu vou colocar a medida de cada lado. Ele tá dizendo que essa diagonal menor mede 36. Como eu sei que quando eu traço a maior, ela divide a menor em duas, então aqui vai ficar 18 e aqui vai ficar 18. Bom, então eu já consigo achar a minha diagonal maior. Eu vou encontrar a metade dela aqui, vou chamar de x, né? Então, vou focar em um dos 4 triângulos retângulos. Aqui é x, aqui é 18, aqui tem um ângulo de 90 e aqui a hipotenusa mede 30. Vou utilizar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, eu vou resolver as potências. 30 ao quadrado dá 900. 18 ao quadrado dá 324. Pega esse 324, passa dividindo. 900 menos 324, 576. Pega esse quadrado, manda ele para lá como raiz. Raiz de 576 é igual a 24. Então, significa que aqui é 24 e aqui é 24. Então, a diagonal maior é igual a 48 centímetros. A área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. 8 vezes 36 dividido por 2. 48 vezes 36 é igual a 1.728. Que dividido por 2 é igual a 864. Como trata-se de centímetros, então a área é igual a centímetros ao quadrado. É isso. Exercício 4. O tampo da mesa mostrada na figura é composto de 2 tábuas retangulares e 2 semicírculos, cada um com 0,80 metros de diâmetro. Determine a área do tampo dessa mesa, sabendo que cada uma das tábuas tem 0,35 metros de largura. Bom, então ele tá dando aqui os seguintes dados. Vamos tentar colocar aqui, ó. O diâmetro é igual a 0,80, ou seja, aqui tem 0,4 e aqui tem 0,4. O raio é 0,4. A largura da tábua é 0,35, dessa tábua retangular. Aqui também é 0,4 e aqui onde também não dá pra ver é 0,4. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho 2 semicírculos, ou seja, eu tenho um círculo inteiro. Então, eu vou considerar aqui, ó, essa metade mais essa metade, um círculo inteiro, onde o diâmetro mede 0,8 metros, ou seja, o raio mede 0,4 metros. E essa parte aqui retangular, aqui, ó, ela mede 0,4 mais 0,4, que é 0,8, e de largura aqui 0,35. Então, o que eu tenho que fazer é somar essas duas áreas. A área do círculo é πr ao quadrado, e a área do retângulo é base vezes altura. Então, aqui, ele não mandou substituir por o π por nenhum número. Eu vou manter o π por enquanto, só no final que eu vou trocar por 3,14, tá? Porque eu acho que tá faltando esse dado. Normalmente, em exercício de Enem ou vestibular, vem escrito, olha, troque o π por tal número. A gente não troca porque a gente quer, a gente só troca quando o exercício manda. Nesse caso excepcional, eu vou trocar porque eu acho que tá faltando aqui, tá? Então, o raio é 0,4.
Aqui, ó, eu vou considerar a base 0,35 e a altura 0,8. Primeiro aqui eu resolvo o 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16. Essa multiplicação, 0,35 vezes 0,8, vai dar 0,28. Se eu parasse aqui, a área total, a área do círculo mais a área do retângulo, dessa área total, daria 0,16 π mais 0,28, tá? Metros quadrados, porque é área. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o π por um número aproximado. Vou trocar por 3,14. Então, 0,16 vezes 3,14 dá 0,5024. Vou colocar aproximadamente 0,5. Que com 0,28 me dá um total de 0,78 metros quadrados. É isso.